photo. Don't forget the way you look me in the eyes. Fala galera, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você vai estar vendo esse vídeo, mas o canal Júlio Virgulino vem aqui hoje com muito carinho visitar a minha amiga aqui, doutora Érica, a veterinária. Vai estar tirando todas as dúvidas aí para vocês, tá? Uma excelente pessoa, profissional. Já fiz trabalho com ela, com meu pássaro virgulino, tá bom? Acompanhe que a entrevista tá topzera. Cidade Cachoeiro de Itapemirim. Doutora, as suas considerações iniciais aí, pode ficar à vontade. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui nessa entrevista que o Júlio me convidou, quero agradecer o convite. A gente se conhece já há algum tempo, ele veio trazendo um virgulino a partir do Dr. Leonardo, que fez essa ponte. Agradecer ao Dr. Leonardo a indicação também e ao Júlio por essa oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho sobre essa paixão, que são as aves. E está nos ajudando, né? Doutora, vamos começar a nossa entrevista assim, tirar dúvida aí dos nossos inscritos do canal, beleza? No período de muda, o que devemos fazer ou o que não podemos fazer com as nossas aves? Certo. Então, a gente tem que pensar o seguinte, o período de muda para as aves é um período de maior dificuldade no sentido que demanda muito da ave, né? A gente tem um erro de pensar que tudo que a gente vai fazer para ela nesse período vai ser o que vai determinar. Mas não, a muda ela vem de antes, de todo o período que a ave passou bem, o período de fartura. Se a gente pensar que a muda ela acontece agora, nesse período de outono e inverno, que é um período de escassez de alimento, escassez de tudo, tem um período de frio. Então você tem ali todo um ambiente que não facilita para a ave, vamos dizer assim, Então tudo que ela fez antes de chegar nesse período é que vai refletir agora nesse momento da muda. Sim. Então uma boa alimentação, uma boa higiene, um bom manejo, tudo que foi feito antes é o que vai refletir agora na muda. Então, o que a gente não pode fazer, no caso? Achar que a gente tem que fornecer para a ave nesse momento tudo aquilo que ela não teve até agora. Então, assim, muito suplemento, muita vitamina, vários, é na água, é na comida e a gente faz aqui injetável também. Então, tem várias coisas que são utilizadas. A gente vê aí que as pessoas tentam fazer de tudo para que haja uma boa muda, mas esquece que a muda é um reflexo do bom período que a ave teve. Então, na verdade, é o contrário. Se a gente pensar na natureza, a época da muda é uma época de escassez. É uma época que a gente não precisa muito. Nesse caso aqui agora, o menos é mais. Então, uma boa comida, uma boa alimentação é o que vai determinar a muda. Uma boa alimentação, um bom manejo, uma boa higiene. O que é uma boa alimentação? Se a ave já come a ração, uma ração extrusada de boa qualidade. E quando a gente fala de boa qualidade, é uma ração que vem embalada de forma correta, que é armazenada de forma correta. Um bom suplemento alimentar, que vai lhe ajudar na alimentação, se ela come a semente, um bom mix de semente que seja de uma procedência legal, uma procedência que a gente sabe da fabricação. E um bom suplemento. E eu gosto de suplemento via alimentação na ração, tá? O suplemento na água ele tem vários problemas. Sim. O primeiro deles é que o bebedouro ele é transparente. Então quando a gente coloca qualquer coisa na água com bebedouro transparente, a gente tende a perder tudo que está ali dentro, porque a luz, o contato da luz, ela vai dissipando. Olha que interessante, viu? Todo, seja medicamento, seja suplemento, então tudo que a gente põe na água, no bebedouro transparente, a gente perde. Perde porque em contato com a luz, a gente tem a perda de vitaminas, de nutrientes, quando é um suplemento vitamínico, por exemplo. Outra problemática de suplementar no bebedouro, as grandes vitaminas, as boas vitaminas, que elas são muito essenciais, elas são o que a gente chama de lipossolúveis, lipo vem de gordura, então elas são associadas à gordura. Então quando a gente põe na água essas vitaminas, elas tendem a se separar. É igual você colocar o óleo e a água, eles se separam. Que interessante. Então a ave ela não bebe aquela vitamina, por mais que naquele composto tenha. Então o bom suplemento é aquele colocado na ração, são os suplementos em pó, que a gente chama de nutracêuticos, tá? Que
que são suplementos desenvolvidos para colocar na alimentação. A gente vai pensar facilmente nisso quando a gente pensa num alimento de criança. Sim. Então o leite ele vem aqui numa lata, Uma lata. toda protegida, né, com aquele metal que protege ela da luz, que protege ela, né, de outras Sim. situações, e aí em pó, sempre em pó, porque aí a gente tem um melhor aproveitamento de de tudo aquilo que a gente tem a ganhar, dos nutrientes, né, dos aminoácidos, proteínas, as vitaminas. Então, melhor suplementação em pó. Colocar na ração ou na própria semente. Ah, Erika, como que a gente põe suplemento em pó na semente? Põe um aditivozinho ali, um azeite, né, um óleo de girassol, tá? Muito bacana. É isso aí, doutora. Então vamos lá. Suplementação, pode ou não pode? Acho que você já acabou de falar para nós que deve suplementar sim, porque a ave vem num período de desgaste, né? Sim. E quais são os suplementos indicados nesse caso? Então, suplemento alimentar, que a gente chama, seria o que a gente gosta de chamar de nutracêutico. O que é um nutracêutico? São complementos alimentares que ajudam nos processos fisiológicos do corpo. Então, quando a gente pensa nisso, a gente pensa em vitaminas, né, aminoácidos, no caso, proteínas, né, suplementos que vão ajudar a contribuir naquela alimentação. Lembrando que a gente parte do princípio que a ave tem uma alimentação de boa qualidade. Sim, sim. Não adianta a gente suplementar uma ave que come uma ração ruim, E que sempre come uma verdura, semente ruim. Sim, sim. Então, a gente pensa assim, em suplemento alimentar, pensa em algo que vem num conjunto, né? Exatamente. Não é só você colocar ali um polivitamínico na água ou um nutracêutico bom ali na ração, se a ração for de má qualidade. Aí você não tem ganho, né? Você tem Sim, só sim. ali só tá investindo dinheiro que não vai ser reaproveitado pela área. Exatamente. E pensar em sempre, antes de pensar nesses complementos alimentares de forma artificial, que são os que a gente compra, né? Que são os vitamínicos, a gente vai lembrar da nossa comida natural. Sim, sim. Aproveitar da nossa oferta, né? Então, dos nossos vegetais, né? Das nossas frutas, nossas verduras, tudo aquilo que a ave encontraria se ela estivesse na natureza. Isso aí. Muito bem. É isso aí. A gente vai aprendendo e não só aprender, né? Tem que pôr em prática também. Doutora, por que o período de muda, geralmente, o risco de mortalidade aumenta nesse período? Sim. Muitas aves aí vêm a óbito. Sim. Por quê? O que acontece? É um período de criticidade, né? Ou seja, está crítico ali o processo fisiológico da ave. Então, onde que a gente fala que ela tem uma queda de imunidade? Sim. O que é a queda de imunidade? É quando ela envolve toda a sua energia para muda de penas, né? Para muda de bico, para ir para aquela questão. Então, o organismo ele deixa de prestar atenção nas outras coisas. Então, por isso que essa queda de imunidade. Então, o que é imunidade, na verdade, né? Qual o conceito de imunidade? É a ave ter uma saúde ali ao ponto de conseguir combater as principais doenças. E quando a gente envolve o conceito de saúde, a gente não está falando só da saúde física, mas também a saúde mental e emocional da ave. Sim. Porque se ela está num ambiente, ela pode estar saudável, mas se ela está num ambiente de estresse, um ambiente onde ela encontra ali um desconforto emocional, Sim. ela tende também a ter essa queda de imunidade, que é o que acontece na muda. Ela tem essa queda de imunidade natural devido ao período, porque ela está pegando toda a sua energia e colocando na muda de penas. Então os outros órgãos, vamos dizer, ficam desprotegidos. Sim, então... E é nesse momento que se a ave estava bem até agora, ela vai desenvolver, vai deixar surgir uma coccidiose, que estava ali Sim. quietinha, em paz, na época da muda, aí tem o surgimento dessa doença. Então, doutora, para pegar esse gancho, então, por isso que é importante o banho de sol, né? Sim, com certeza. E qual seria o tempo ideal de vamos botar assim, específico, um colheiro, um tricafé, ou uma ave de pequeno porte? O tempo máximo dela no sol ali? Depende do horário, Sim. tá? Depende do horário e depende de como isso é feito. Por exemplo, você vai dar o banho de sol. Qual é a problemática do banho de sol? Você tem que colocar ali
tentar fornecer dentro da gaiola um ambiente que ela possa sair desse sol também. Sim, muito Então não é importante. colocar a gaiola inteira no sol, né? Sim. Porque se ela não tá ali, né, Confortável, não tem como ela fugir daquilo, né? Então tentar colocar a gaiola num espaço onde ela consiga fugir desse sol também. Fique confortável. E aí dessa forma você pode deixar maior período de tempo, porque ela vai se expor ao sol à medida que ela vai necessitando daquilo. Cara, dica bacana. Então você deixa num meio termo ali e ela vai experimentando ali a partir que ela vai precisando daquilo. Então não tem um tempo determinado, depende da hora do dia. Né? Quanto mais cedo o sol mais frio, você tem maior conforto térmico, então você consegue deixar ela mais tempo. Apesar de que o melhor sol é o sol quente. Exatamente. É o sol que ativa a vitamina D no corpo, não só das aves como o nosso também, né? Então o sol quente é aquele que ativa a vitamina D, que é a que vai fazer, né, a transformação ali do cálcio no organismo, que vai ajudar na imunidade e nas questões fisiológicas da ave. Topzera. Vamos pegar a dica aí. O pivite, tem ou não tem? Essa é uma dúvida muito bacana. Eu vim até conversando com o amigo que veio me acompanhar na entrevista sobre a questão do pivite. Tem ou não tem? Se sim, qual seria o tratamento correto a se fazer, doutora? Porque muita gente tem, como diz assim, de automedicar, né? Vai lá e tenta fazer por conta própria. Sim. Inclusive retirar, né? Fazer Exatamente. a retirada via, né, puxar. Uhum. Vamos entender o que é o pivite ou PVID, né? Tem variações aí conforme o Brasil vai andando. O que é o pivite, na verdade? O pivite, ele é um processo que a gente chama de hiperqueratose na língua da ave. O que é essa hiperqueratose? O que é esse termo? O organismo, ele vai fazer um calo, como se fosse o calo do sapato, porque tem uma hiperqueratose, que a pele ela vai ficando grossa ali naquela região. Geralmente, ali no caso do calo, né, para você evitar alguma adesão, né, algum contato. No caso da ave da língua, quando você pega uma ave com pivite, ela não está só com pivite. Ela está com problema no pé, com casca no pé. Ela está com problema de pele, com descamamento de pele, está com empenamento ruim, porque você vai ver a ave opaca, a ave sem brilho, a ave, né, não tá aquela ave aprumada, né, que a gente fala, aquela ave arrumadinha, ela tá desarrumada, ela tem aquela muda de bico que não encerra. Então a pivite, ela não é o problema, ela é um dos sinais que a ave tá dando de que não tem uma coisa legal. Caraca. Agora, por que acontece essa pivite? Por que acontece esse monte de coisa? Isso é um quadro clássico de hipovitaminose A. O que é isso? É uma deficiência da vitamina A no corpo da ave. Sim. Que é comum, super comum em aves criadas em cativeiro. Porque a vitamina A, ela é essencial para vários fatores ali no manejo fisiológico da ave. E aí, como a gente não consegue, às vezes, complementar essa vitamina, né, de forma artificial no cativeiro, a gente tem essa deficiência de vitamina A, tá? E aí isso vai refletir no corpo todo da ave, com essa hiperqueratose. Tanto é que a hiperqueratose no pé, aquelas cascas no pé, também é decorrência da hipovitaminose A, tá? Então não adianta a gente retirar a pivite, porque o problema não está sendo sanado, tá? O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um tratamento de reposição da vitamina A. Agora, claro, a gente tem aqueles casos de pivite que já estão num grau muito avançado. Aí cabe uma cirurgia, sim, mas isso aí é 2% dos casos. 98% a gente consegue reverter fazendo uma reposição de vitamina, tá? Caraca. Como fazer essa reposição de vitamina? Lógico, quando a ave está no momento da doença, né, ou seja, aquilo que está acontecendo naquele momento com todos esses sinais, então a gente tem que fazer o quê? Uma reposição imediata. Qual é a melhor forma? Via injetável, que a gente faz aqui dentro do consultório, tá? Que foi o que a gente fez com o virgulino, isso aí. E aí, o que acontece? A gente tem como reverter isso para a alimentação? Temos, sempre prezar por alimentações naturais de cor escura. Então, vegetais de cor escura, uma couve, uma chicória, um almeirão, um pimentão, tá? Uma cenoura, beterraba, tudo isso faz esse controle de vitamina A dentro do organismo da ave. Doutora, muito bem esclarecido, inclusive tirou a minha dúvida e eu agradeço. Outra coisa também, lembrando, catarata de trinca-ferro tem muito a ver com hipovitaminose A, tá? Olha só, eu não sabia, olha que bacana.
Porque né, todo o processo são todos esses sinais que são conjuntos, então a gente consegue reverter também, se estiver bem no iniciozinho, através da reposição. Caramba! Doutora, pássaro com massa no bico, geralmente isso é muito frequente. Sim. Como tirar e como curar esse problema aí? Isso é uma pergunta do meu amigo Whindersson, lá de Morro do Coco, ele está passando por esse processo. Sim. Aí. O que é essa massa no bico, né? Vamos entender o processo. Essa massa no bico, o que é? É o pus da ave, tá? O pus da ave misturado com sujeiras do próprio ambiente, da própria narina. Por quê? A ave e o réptil também, os répteis, né? Eles têm essa formação de pus que a gente chama de cásio, que é essa massa dura, rígida. Diferente do mamífero, né? Que tem o pus fluido, o pus que escorre, que desce, que sai da narina, né? Quando a gente tem uma congestão ali, um processo de gripe, né? Com o pus, a gente tem aquilo que vai saindo, vai minando. A ave não tem isso. Então, quando ela tem um caso ali de sinusite, que é o principal fator que leva ao surgimento dessa massa, então o pus que ela produz, ele vai se acumulando em toda a cavidade nasal da ave, né, que a gente chama de seios nasais, paranasais, que são todas as estruturas abertas, vamos dizer assim, que a gente tem dentro do crânio da ave. Porque a ave, se a gente for pegar, ela foi feita para o voo, né, então toda ela tende a ser leve, principalmente os ossos. Então os ossos, ela tem muitos espaços, tá? E aí esse pus ele vai entrando, né, nesses espaços, formando essas massas lá dentro. Quando ele chega a sair, que a gente chama que é a pontinha do iceberg. Aquilo que a gente está vendo ali, na verdade, está tudo tomado lá dentro. Então não adianta a gente tirar aquela bolinha só, que não está curando, porque está tudo lá dentro tomado por essa massa. Então, né, quem passou por isso aqui comigo, né, quem já acompanhou o tratamento, é um tratamento de longo tempo, né, de muita perseverança, de muito cuidado, e então a gente vai retirando, vai limpando semanalmente, tá? Sim. Associado a tratamento medicamentoso, tá? Em especial o tratamento de nebulização, que é o tratamento que você tem ali a entrada do produto, da droga, né, dentro do espaço, que aí vai fazendo a retirada aos poucos, né? Tende a ter cura, porque é um processo crônico, né, na verdade, então tende a ter cura, mas aí é de muita paciência de todo mundo. Sim. Até chegar nessa cura. Doutora, está sendo muito produtivo, pelo menos para mim, o que você está esclarecendo para nós aqui, para os nossos inscritos. Só agradeço. E aqui, ó, é uma excelente profissional, estou falando porque eu já fiz o tratamento com o meu pássaro aqui, 100%, tá? Só agradeço, doutora. Pássaro com gordura elevada, o que fazer nesse caso? Sim. Então, isso é um caso bastante frequente também, em decorrência de vários fatores, tá? Sim. A gente tem aí desde fatores genéticos, que a gente tem que levar em consideração isso também, que você vai fazer assim, né? Duas aves comem a mesma coisa, tem o mesmo manejo, uma tem a gordura, a outra não tem. Qual é a explicação disso, né? Fatores genéticos associados também, assim como os seres humanos também tem, né? Sim. Vamos colocar nós dois aqui, comer batata frita com hambúrguer todo dia. Alguém vai engordar. Alguém vai engordar. Ou os dois, ou alguém vai engordar. Mas nem sempre isso é uma máxima, né? Então a gente tem aves que têm as mesmas alimentações, o mesmo manejo e não desenvolve isso. Por isso que todo cliente que vem aqui, a gente sempre fala sobre isso. Não existe uma receita pronta de alimentação para a ave. Cada ave é única, cada ave tem uma exigência única. E a gente conhecendo essa ave, a gente consegue retribuir a demanda que ela precisa de nós. Então, o que é esse aumento de gordura? É um excesso de peso que a ave tem ali por vários fatores, dentre eles a genética, dentre eles também a alimentação. Tá? A alimentação de má qualidade, baseada muitos em sementes, tá? Porque as nossas sementes hoje, elas têm um alto teor de gordura, né, de carboidrato, pouco teor nutricional. Então, a ave come muito para se satisfazer e acaba acumulando essa gordura, né, em forma de massas. O sedentarismo, tá? Aves que moram em gaiolas pequenas, isso, aves que moram somente em gaiola, não tem ali contato com uma voadora, que consegue desenvolver um pouco ali o voo. E o próprio estado, né, da ave, a ave que é estressada, a ave, né, que tende a descontar ali o estresse na comida, tende a engordar mais também, né? Então a gente tem vários fatores. O que fazer?
Depende do que levou ela a engordar. Sim. Geralmente, se é pela alimentação, a gente tem que fazer um rebalanço na alimentação dessa ave, uma reeducação alimentar, vamos dizer assim. Sim, foi o que eu fiz com o meu lá. Vendo os pontos, né, onde a gente está exagerando, Sim. tirando, deixando uma comida bem mais, né, mais limpa ali naquele primeiro momento e vendo com ela o que vai adaptando para ela. Agora, Sim. claro que tem casos extremos, onde a gente tem um excesso de gordura, que você vê que a ave não está mais desenvolvendo suas coisas fisiológicas, vamos dizer assim, cansa com muita rapidez, não Sim. consegue fazer voos longos, fica ofegante, abrindo o bico, né? Tem toda aquela questão do cansaço. Então, essa ave é uma ave que a gente preocupa com ela, porque é uma ave que pode, né, vir apresentar algum outro problema. Porque a gente pensa que aquela gordura ela tá ali visível, mas tem que lembrar que ela também está dentro nos órgãos. Em especial o fígado. O fígado ele sofre muito com excesso de peso, porque ele também acumula gordura. Então, ele deixa de fazer os seus processos fisiológicos, ele vai levar essa ave a ficar doente em algum momento. Então, a gente tem também alguns recursos que a gente usa, como umas substâncias, né, que a gente faz, que são aceleradores de queima de gordura. Metabolismo, no caso, Isso. né? Então, a gente faz, né, alguns produtos naturais, via manipulação, né, a gente manda fazer na farmácia, que ajuda a ave a queimar essas gorduras, né? Sim. E associado também a exercícios físicos. É importante a gente pensar, não dá muito conforto para essa ave. Então a gente tem a tendência de colocar assim, né, o comedouro bem em cima do puleiro, o bebedouro bem em cima do puleiro. Uma dica. Puleirinho assim, seguidinho, né? Uhum. Ela vai. É como se fosse um reizinho, né? Não tem nem dificuldade nenhuma pra nada. Sim, então sim. a gente tem que pensar assim, que ela precisa se exercitar. Então tá na voadora, um puleiro de cada lado só. Um em cima, um embaixo, a comida distante do puleiro, a água distante do puleiro. Se você fornece semente, né, pendão, semente natural, põe lá em cima pendurada, lá na gaiola. Para ela se exercitar. Para ela se exercitar e buscar essa alimentação, né? Quanto mais gostosa a comida, uma semente que ela gosta, assim, vamos colocar um poleirinho que ama alpiste. Pega um potinho de alpiste, põe lá no meio da gaiola, isolado. Sim, ele vai ter que ficar pendurado, vai ter que se exercitar, então isso é muito importante para a manutenção da perda de gordura, como também do desenvolvimento muscular. Porque se a gente pensar a ave, o pulmão dela não expande como o nosso, né? O pulmão da ave ele é fixo. Então, o que desenvolve a musculatura do peito da ave é essa questão do voo. Então, quanto mais ela desenvolve a asa, mais ela desenvolve a musculatura peitoral. O que isso vai, né, diferenciar na vida dela? O canto. Porque a musculatura peitoral bem desenvolvida vai ali ajudar na pressão negativa do corpo da ave, poder liberar o canto. Um canto mais forte também. Mais forte. Doutora, de tudo que nós falamos aqui, quais os procedimentos que são feitos quando chega uma ave com qualquer tipo de situação dessa que nós acabamos de colocar? Qual o primeiro procedimento que você faz, chegou no seu consultório? Sim. Primeira coisa é a gente ter um histórico da ave, isso é muito importante. Sim, conhecer, né? Conhecer de onde veio essa ave, procedência, o que ela comia antes, né, onde ela vivia, se tinha outras aves juntos, né, qual é o objetivo daquela ave, é uma ave de canto, é uma ave de reprodução. Conhecer essa ave, né, saber o passado, a gente chama isso aqui na clínica de anamnese, né, saber detalhadamente o histórico dessa ave. Isso é importante para a gente traçar as coisas futuras. Posterior a isso, a gente vai para a mesa de atendimento e a gente tem, né, a avaliação clínica física que a gente fala. Então, a gente vai avaliar ali tudo que a gente consegue avaliar via externo, né, sem exames invasivos. Então, vamos olhar o treinamento, em especial cavidade oral, tá? Muito importante, coração, estruturas, né, respiratórias, narinas. Vamos olhar toda a parte abdominal, que a ave, né, tem essa facilidade, como a pele dela é muito fininha, a gente consegue ver fígado, consegue ver dilatação de alça intestinal, consegue ver dilatação de cloaca, então a gente consegue ter uma série de dicas para nós ali se há algum problema ou não. Para partir daquele... Isso, a partir daí a gente tem, né, os nossos exames também que a gente pode fazer, em especial o exame de fezes, que é o mais comum, e dali a gente consegue tirar várias informações. Muito bem esclarecido, doutor. Parabéns, tá? Doutora, pássaro com ácaro de traqueia ou ácaro de pena. Sim. Qual o procedimento que, por exemplo, a pessoa que talvez não tenha condição de vir no momento, qual seria o primeiro socorro, digamos assim, né?
Então, primeiro saber identificar se é realmente um ácaro de traqueia ou um ácaro de pena, sim. tá? Porque eu vou falar a verdade, assim, né, são quase 5 anos atendendo passeriformes na clínica e é muito raro a gente ter casos de ácaro de traqueia e ácaro de pena. Sim. Geralmente são outros problemas que levam aos sinais que parece ser É muito importante. o ácaro, mas na verdade não é, tá? Porque a gente vem dessa ideia de ácaro de traqueia dos canários. Sim. Porque no canário é muito comum o ácaro de traqueia. Porque a gente tem que pensar que o canário belga, principalmente, que é o mais criado, não é nosso silvestre. Então ele, né, não é da nossa nacionalidade. Então, ele tem um problema com ácaro de traqueia muito grande. Quando a gente joga isso para as nossas aves silvestres, que é o coleiro, que é o trinca-ferro, a gente não tem isso, eles têm uma capacidade natural imune a esse ácaro muito grande. E no importante você vai dizer, se você tiver um canário e um coleirinha perto, ou um trinca-ferro, pode passar? Pode passar. Tá? Mas é o que eu falei, as nossas aves silvestres, elas têm essa capacidade imunológica de ataque, né, de conseguir lidar com isso melhor. Sim. Então, sempre pensar, né, geralmente a gente pensa em ácaro de traqueia quando a ave está aquela coisa, né, aquele chiado, aquele canto falhado, né, aquela chiadeira que a gente fala. A primeira coisa que vem na cabeça é o ácaro de traqueia. Exatamente. Mas pelo contrário, a gente tem muito aqui, na verdade, é a inflamação do órgão de canto da ave, que é a seringe, tá? Então a gente tem ali umas bronquiolites, umas sinusites, umas bronquites que vão levar a esses sinais que são muito mais comuns do que o ácaro de traqueia, inclusive. Tá? Caraca, muito principal. Então, assim, a gente tem que ver se realmente é igual o ácaro de pena. Qual é o sinal do ácaro de pena, né? A ave se coçando, arrancando pena, aquela coisa toda. Quando você vai investigar a fundo, você vai ver que, na verdade, isso é um comportamento de estresse da ave. Porque ela está, né, muito quente ali, muito nervosa e acaba descontando isso, se mutilando mesmo, que é muito comum. Inclusive, a gente, né, vários clientes meus que passaram por isso, é difícil a gente fazer esse controle, porque a ave ela acaba sentindo prazer em arrancar as penas. Então não é que nem está coçando, aquilo é um prazer para ela arrancar as penas, é uma mutilação. Por quê? Decorrência do ambiente. Já tive um caso de, por exemplo, um ave que vivia junto com um papagaio, um coleirinho. Ele se mutilava todo, porque o papagaio gritava limpando o ouvido dele, e ele ficava ali muito perto, e ele um alto estresse. Pensa, o papagaio, né, irritando ali o tempo todo. São muitas coisas, doutor, que você está tocando um ponto aí, que eu tenho certeza que muita gente não sabia, hoje vai, inclusive eu, sair daqui com outra mentalidade. Parar para pensar um pouquinho, né, que são outras causas. Muita coisa. Porque se fosse só um ácaro de pena, um ácaro de traqueia, eles são fáceis de resolver, né, uma única medicação ali, que vem, isso né? aí, para você saber se é ele realmente e se existem outras coisas envolvidas também. Doutora, qual o peso correto de uma ave com a saúde em dia, em específico o coleiro e o trinca-ferro que a gente está tratando aqui? Sim, essa pergunta é muito importante, porque a gente precisa entender que não existe peso ideal, tá? Existe um conjunto. Sim. Porque se a gente for parar para pensar, as próprias aves elas têm uma diferença entre elas, né? De tamanho, de postura. Então, às vezes, vai pesar a ave, né? Deu X gramas. Ah, tá ótimo. Quando você vai olhar dentro, não tá ótimo. Porque isso vai variar de ave para ave. Existe o peso de livro que a gente fala, que é aquele peso que está escrito lá na literatura, né? O peso ideal do coleiro é 10 gramas. Existe isso? Todo coleiro de 10 gramas está saudável? Não, já peguei coleiro de 10 gramas com excesso de peso, já peguei coleiro de 10 gramas com peito seco, né? Com emagrecimento. Então, o peso ele não diz nada sozinho, ele precisa estar aliado à avaliação conjunta da ave, porque tem aves que têm um maior porte mesmo, né? Aves de outras regiões do Brasil, principalmente, né, o trinca-ferro que faz muito essa troca de lugares. Tem lugares do Brasil que a ave ela é maior mesmo, então ela tem um peso maior. Então vamos colocar assim, o peso de livro, né, que a gente fala que está na literatura, o coleirinho 10 gramas, o trinca-ferro de 48 a 50 gramas. Seria o peso de livro. Isso quer dizer o quê? Nada. Caraca. Se você não olhar o conjunto, isso não quer dizer nada. Doutora, parabéns pela explicação, tá? Doutora, qual procedimento fazer quando o criador identifica lá no seu criatório uma ave doente, num ambiente saudável que as outras estão? Qual a primeira dica que você dá? Sim.
Antes de responder essa pergunta, eu vou fazer um alerta aqui, né, para toda vez que você for adquirir uma ave nova, vai inserir no seu plantel, né, na sua casa, aonde quer que seja, fazer um período de quarentena que a gente chama com essa ave. Deixar ela naturalmente num lugar isolado por pelo menos, né, que a gente chama de quarentena, por pelo menos 30, 40 dias. Sim. Então você dá tempo dela se adaptar ali no ambiente, dela mostrar que ela está doente, porque é muito importante a gente pensar que a ave ela tem um comportamento natural de esconder a doença da gente. Então, na natureza, ela é programada para não mostrar que está doente, porque se ela mostra que está doente, ela é alvo dos predadores, isso aí. Então, ela tem esse mecanismo natural de esconder. Então, a gente pensa assim que a ave, quando ela mostra que ela está doente, ela já está muito ruim, porque ela já vem ali lutando, né? Com aquilo. É aquele caso assim, não, aconteceu de um dia para o outro, amanheceu no fundo da gaiola de um dia para o outro. Às vezes não. Às vezes já estava ali acontecendo um processo e quando ela vem apresentar, ela já está muito ruim, tá? Porque já teve relato de amigo meu dizer que a ave estava cantando, quando ele voltou já tá caldura para trás. Sim, então quer dizer, pode ter sim. sido um Com problema certeza, desse aí, né? Com certeza. Você tá né, a ave está sozinha, você chegou no ambiente, pum, ela se apruma, começa, né, a desempenhar suas funções, ela não vai mostrar que está ruim, não vai mostrar. Então, assim, esse período de quarentena, ele é essencial quando a gente adquire uma ave nova, tá? Sim. Para você dar tempo dela apresentar qualquer que seja a situação ali. Agora, se ela já é sua e ela apresenta uma problemática, né, de doença no meio das outras, sempre fazer esse movimento de tirar de perto e levar para um ambiente isolado, para poder investigar o que estaria acontecendo ali com ela. Porque a gente tem muitas doenças transmissíveis, tá? Sim. E doenças simples, como a própria coccidiose, tá? Que ela é altamente contaminativa, né? Das fezes ali, se aquelas fezes, principalmente o trinca-ferro, ele tem mania, né? É um pouco mais porquinho, né? Ele vai, joga as fezes todas lá. Sim. Então acaba que, né, o contato próximo ali, ele pode desencadear nesse contágio, tá? As próprias secreções, né? A ave que está com um problema ali viral, né? Uma sinusite viral, por exemplo, né? As próprias excreções do corpo dela pode ser meio de transmissão. E muito importante também, para quem tem muita ave aí, na hora da gente fazer o manuseio da limpeza, com a nossa mão a gente pode levar a doença de uma gaiola para outra, de uma ave para outra. Então, prezar pela higiene na hora de fazer esse manejo, né? É lógico que a gente entende as correrias, né? Acorda cedo para cuidar na correria, mas se existe, né, principalmente aves novas ou aves que estão apresentando uma doença ali, a gente ter esse cuidado de fazer a nossa higiene quando a gente vai trocar o manuseio das gaiolas, para não levar de uma para outra, os comedouros, bebedouros também nessa troca, né, de uma gaiola para outra, sempre pensar nisso. E a própria gaiola com material biológico que a gente fala, com fezes, né, agarradas na paleta, nos poleiros, quando a gente vai colocar uma ave nova ali, sempre pensar nisso, né, que a gente pode estar transmitindo alguma coisa aí. Doutora, show de bola, eu tô até outra coisa também, parede, né, onde a ave fica pendurada, mesa onde a gente faz a limpeza dos objetos, tudo isso é fonte de contaminação, tá? Coccidiose, ela é a principal, né? Se você tem ali fezes que tá com contaminadas, a gente, né, de colocar ali a gaiola, a gente tem essa preocupação. Tanto é que, né, todo mundo que vai fazer tratamento de coccidiose, a gente tem que prezar pela limpeza da parede, da mesa, dos utensílios, da gaiola, de tudo. Não é só a ave, é o ambiente. O ambiente em si, né? O ambiente em si. Doutora, pra gente estar encerrando, Sim. no período de muda, devendo deixar a ave encapada, desencapada, depende do ambiente que ela tá, pode tomar o vento, fala pra nós aí. Então, depende do ambiente que ela tá. Né? Eu sou da turma de que gosto de deixar a ave no lugar dela. Se ela mora na voadora, deixa ela na voadora. Sim. Para desenvolver a sua muda ali. Porque já é um período crítico, né? Onde ela vai naturalmente deixar de se movimentar, desenvolver mais estresse, deixar de comer tanto, né? Vai ter esse recolhimento. Então a gente pensa que naturalmente você colocar ela num lugar menorzinho, encapado, você vai estar ajudando ela nesse processo. Não é que isso seja errado, mas tem que pensar que um lugar, né, pequeno, fechado, por um longo período, você pode estar ajudando e contribuindo para que a imunidade, ela que já está baixa, pode desenvolver alguma doença ali, tá? Então, assim,
quero deixar encapado numa gaiola pequena, não tem problema, desde que ela tenha esses momentos de um pouquinho de banho de sol, tem um momento de respirar fora da capa, que não deixa o ambiente mais arejado, né? Arejado, com certeza arejado, mas que não tem aquela corrente de ar, né, aquela mudança de temperatura. Muito importante isso, é escolher o cômodo da casa que a água vai ficar, né, fugir da cozinha, né, de áreas úmidas, né, de áreas de lavanderia, de banheiro, áreas que têm mudança de temperatura muito brusca. Então a gente preza sempre por colocar em locais que tenham menos mudança de temperatura. E muito importante que as pessoas não se atentam para isso, respeitar o fotoperíodo da ave. O que é o fotoperíodo? Escureceu lá fora, escureceu aqui dentro. A ave tem que dormir quando escurece lá fora. Sim, sim. Tá? Não pode deixar que, né, a gente às vezes deixa num cômodo da casa que a luz fica acesa até 10, 11 horas da noite, a ave junto, então você vai atrapalhar o processo fisiológico dela, tá? Então pensar sempre nisso, escureceu lá fora, escureceu aqui dentro também, a ave tem que dormir, tem que ter as 12 horas de sono no escuro, né, para poder ela desenvolver os processos dela fisiológicos. Doutora, certo? Quero agradecer a você, tá? Por nos receber nós aqui, o canal Júlio Virgulino, de extrema importância para mim, né? Poder estar atendendo também os meus inscritos. Você veio aqui hoje disponibilizar o seu tempo para estar nos informando. Eu só agradeço, sucesso. Doutora, deixa o telefone de contato para quem quiser estar entrando em contato com a clínica aqui, com vocês. Deixo. Mas antes disso, quero agradecer o Júlio, né, que é um grande amigo, tornou-se, né, depois do nosso contato, uma pessoa muito querida, que sempre está falando da gente, sempre está fazendo contato, a gente, né, sempre ficou essa proximidade. E agradecer o convite para estar aqui no canal, né, que é um canal que está crescendo, está fazendo sucesso aí, a gente agradece a possibilidade de estar aqui também mostrando o nosso trabalho, né. Então eu atendo aqui em Cachoeiro, no bairro BNH, o telefone de contato é 28 999-658737, tá? Fala diretamente comigo. E eu atendo apenas aos sábados, né? Aqui em Cachoeiro, apenas aos sábados. Mas qualquer coisa, né? Precisando, a gente, né, conversa pelo WhatsApp, a gente tem sempre... Já dá uma dica, né? Sempre ali um contato, né? Sim. Doutora, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se inscreva no canal. Deixa o like, compartilha, é de extrema importância, tá bom? Um abraço a todos aí, doutora. Obrigada. Satisfação, tá? Sucesso. É isso aí, pessoal, ó. Precisando aí, pode seguir a doutora. Tem Instagram também, doutora? Não, o Instagram tá inativo por enquanto. Sim. Mas tem lá, mas tá inativo. Então é só pelo WhatsApp mesmo. Telefone de contato aí, tá? Precisando, pode entrar em contato com a doutora. Satisfação. Obrigada, pessoal. Valeu, gente. Bom, pessoal, agora aqui, né, vou mostrar um pouquinho da clínica. É uma clínica convencional, né, de cão e gato, chamada Pet Pharma, da doutora Fabiana, doutora Karina, né. Então aqui é a recepção, onde a gente vem, entra. Aqui é o consultório, onde a gente faz a consulta clínica e física, né. Então aqui a gente tem a mesa do consultório, né, nós vamos pesar as aves, né, na balança, vamos fazer todo o atendimento, né, a investigação ali no que ela pode nos apresentar através do externo dela. E aqui é onde a gente desenvolve nossas conversas, né, faz toda a parte do histórico da ave e também dos procedimentos que vamos tomar a partir de então, tá? Prazer estar com vocês, até mais!